Bom dia, meus amores. Demorei um pouquinho para entrar, a internet aqui estava falhando um pouco, mas já estou aqui na nossa live Posicionamento para Viver o Novo Tempo. Uma jornada aí que nós já estamos na 13ª semana, 13ª terça-feira. Bom dia! Mais um dia que Deus nos deu, que Deus nos presenteou. Josi, bom dia. A Josi aqui, toda a live está aqui firme e forte, todas as terças-feiras. Mas é muito bom nós termos compromissos com o nosso propósito. Grave isso. É necessário que eu tenha compromisso com o meu propósito. Porque o seu propósito é uma jornada, o seu propósito é uma caminhada. Então você precisa se dispor a ter compromisso com o seu propósito. Bom dia, Si, bom dia! Mas nós estamos aqui nessa jornada de lives já há mais de 3 meses. É um compromisso que nós temos com nós mesmos. Nós temos que ter compromissos conosco, com a nossa vida, com o nosso propósito, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. Ninguém vai levantar pela manhã. Bom dia, doutora Camila, bom dia. Olha lá, Josi, eu amo essas lives. A Josi toda terça-feira está aqui. Temos aqui, queridas, pessoas que têm esse compromisso, né, com o seu propósito, com o seu futuro, com o destino que Deus deu para você. Então guarde isso antes de nós começarmos já o tema da nossa live hoje. Eu preciso ter compromisso com o meu propósito. O seu propósito, ele precisa ser o combustível para os seus dias, para as suas manhãs. Quando você desperta pela manhã, você precisa, qual é o compromisso que eu tenho hoje com o meu propósito? Você pode ter certeza que o seu dia vai fluir, que o seu dia vai acontecer, que vai ser produtivo, porque as suas tarefas, tudo que você vai fazer durante esse dia, vai ser compromissado com o seu propósito. Jana, querida, bom dia. Jo Silva, bom dia. Então nós estamos aqui, compromissadas com o nosso propósito. Algumas estavam aqui na oração da meia-noite, então nós já estamos compromissadas. Você tem a sua vida, você tem as suas tarefas diárias, você tem os seus compromissos diários, mas tudo que você fizer durante o seu dia precisa estar conectado, precisa estar compromissado com a sua missão de vida, com o seu chamado, para aquilo que Deus te criou, para aquilo que Deus planejou a sua vida toda, para um futuro. Então qual é o meu futuro? Qual é o meu destino? Qual é o meu propósito? Eu sei qual é o meu propósito. Então você levanta todos os dias compromissada com você mesma. Porque a partir do momento que você tem compromisso com você, você se conecta ao seu propósito, que se conecta com Deus. Então não tem como nós não estarmos ligados com Ele. Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Neemias, livro de Neemias, lá no Velho Testamento, capítulo 1. O tema da nossa live hoje é o segredo para a mudança de fase. E esse tema veio muito direto e conectado, falando um pouquinho sobre mim, né? Porque amanhã é o meu aniversário e é uma mudança de fase. Eu estou pulando para o 3.8. E eu estava meditando sobre Neemias, a história de Neemias para mim assim, mediante, né? Você também, eu tenho certeza, há momentos que você passou na sua vida que você precisou reconstruir, que você precisou recomeçar, que você precisou fazer conserto, que você precisou fazer uma reforma. Essa é a palavra-chave da nossa live hoje, anota aí, reforma. Quantas vezes você precisou reformar algo na sua vida? Quantas vezes você precisou recomeçar? Quantas vezes você precisou desconstruir para reconstruir? Então a nossa vida, ela é de fases. O processo que nós passamos durante a nossa vida aqui nesta terra são feitos de fases. E já ouviu aquela frase? Só suporta o processo quem entende o propósito. Então você só suporta, você só tem força, garra
para passar por uma reforma quando você entende o seu propósito. Então você se compromissa com ele, você se responsabiliza a lutar por ele todos os dias. Então esta manhã, nesta terça-feira, hoje é 24 de outubro, você está colocando o seu pé já na mudança de fase, elevando de nível em mais uma fase. E para isso você vai precisar se posicionar como nós vamos falar hoje. Vamos lá, Neemias capítulo 1. Já pega a sua Bíblia, anota aí papel e caneta na mão. Versículo 1. Neemias capítulo 1, versículo 1. Versículo 2. Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui, depois dos versículos seguintes, é a oração que Neemias faz ao Senhor. Queridas, aqui nesse momento, Neemias, ele recebeu uma notícia, que Jerusalém havia sido devastada, destruída. Jerusalém havia sido impactada por uma destruição muito grande. E aí, Neemias, nesse momento, ele estava servindo no palácio. Bom dia, Vivi, bom dia. Ele estava sendo um copeiro, um garçom, ele servia ao rei. Mas o povo dele, a nação dele, era de Jerusalém. Então, nesse momento em que ele recebe essa notícia, chega Hanani, um dos irmãos dele, e diz: ele pergunta, como que está lá, o que está acontecendo lá em Jerusalém, como que o povo está mediante a destruição? E aí ele responde: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Aí ele diz que o muro de Jerusalém foi quebrado, foi derrubado e as portas queimadas a fogo. E o próprio Neemias, escrevendo aqui, ele diz: e sucedeu que, ouvindo essa notícia, ele assentou e chorou, e ele lamentou, e diz aqui a palavra, que ele orou e jejuou a Deus. Quando nós somos impactados por más notícias ou por alguma informação que traz para nós uma tristeza profunda, um pesar muito grande, esse sentimento, falando sobre o segredo da mudança de fase, esse sentimento de inconformismo, até de revolta, de tristeza profunda, é o que nos dá força para fazer algo. Não é verdade? Quando você está incomodado com alguma situação, tem algo que não está bom, que não está muito certo, está te incomodando, tirando seu sono, você precisa parar e olhar e prestar atenção. Por que eu estou incomodada? Por que isso está me tirando meu sono? O que está acontecendo? O que acontece nesse momento com Neemias é uma história muito longa. Eu não sei se você já conhece. Se você não conhece, eu falo para você, leia, conheça a história de Neemias. Ele foi um profeta que foi assim tremendamente usado por Deus para essa reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém havia sido destruído. E Neemias, com esse pesar muito grande, com essa tristeza profunda, e até essa revolta de ver que o povo estava sofrendo, que Jerusalém tinha sido destruído, ele se levantou, ele se posicionou. A nossa jornada de lives aqui fala sobre posicionamento para viver um novo tempo. Neemias se posicionou, diz a palavra que ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias. Não foi um momentâneo, ele chorou, sentiu e se levantou, ele ficou dias. Ele ficou tão incomodado, esse pesar sobre ele foi tão grande, essa tristeza foi tão grande, que ele passou dias lamentando e chorando. E mais do que isso, diz aqui, versículo 4, e eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Os próximos versículos você vai ver qual é a oração de Neemias. Ele faz uma oração mesmo, Deus, o teu povo, ele vai clamando.
ele vai dizendo, ele vai buscando a Deus, falando em nome do povo que estava sofrendo. E de Jerusalém ele sentiu um pesar muito grande de ver uma cidade que era a cidade dele sendo destruída. Então qual é o ponto aqui, qual é a chave de hoje, queridos? A mudança na nossa vida, a mudança de fase, a transformação, o novo tempo, a nova história, você só vai conseguir vivê-la se houver esse processo de empenho, de dedicação, de reforma muitas vezes, de recomeço, de reconstrução. Quantas de vocês aqui estão recomeçando algo? Estão se levantando de algum momento de dor? Estão se reconstruindo de alguma situação que trouxe para você um desequilíbrio? Pode ser financeiro, emocional, eu não sei. Mas todas nós temos essa necessidade de reconstruir algo, de recomeçar algo. Mas nós só suportamos, grave isso, nós só suportamos o recomeço, a reconstrução, a reforma, se nós tivermos força para isso. Porque senão a gente para no meio do caminho. Então vamos lá, vamos pegar um pouquinho no calcanhar de Aquiles, falando sobre mim. Que muitas vezes comecei coisas e não terminei. E eu vou ser bem sincera para vocês, quando eu meditei sobre isso, eu falei, Deus, é por isso que teve coisas que eu não fui até o final. Que é porque eu não tive pesar sobre isso. Eu não lamentei, não doeu, eu não sofri tanto. Porque aquilo que te dói muito, que te marca muito, que você sente um pesar muito grande, te dá força para você mudar aquilo. Você não quer mais viver aquela situação, você não quer mais passar por aquilo. Então você se levanta, você se posiciona com força, com energia para lutar por isso. E Neemias, ao mesmo tempo que ele sentiu uma tristeza tão grande, um pesar tão grande, e lamentou e chorou durante dias por aquela situação, ele fez algo a mais. Ele só não ficou no lugar da lamentação. Ele não ficou só chorando, porque olha só como eles estão sofrendo. Não, ele se posicionou. Ele levantou em oração e jejum. Ele fez um algo a mais. Ele fez algo para ter a resposta de Deus. Porque até aí, ele não sabia o que ele ia fazer. Ele só estava lamentando, chorando, e começou a jejuar, e começou a orar e falar com Deus, e orar e falar com Deus. Até que no momento, o Senhor, nessa oração, ele é colocado diante do rei. E o rei diz no versículo, capítulo 2, no versículo 2, ainda em Neemias. E o rei me disse, porque ele servia ao rei, ele era o copeiro, mordomo do rei. Então, ele tinha que estar diante do rei todos os dias, servindo. E nesse momento, o rei olhou para Neemias e disse, por que está triste o teu rosto, Neemias? Você não está doente? Não é isto senão tristeza do coração? E Neemias, então temi muito em grande maneira. E Neemias respondeu ao rei, versículo 3, viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse, olha só, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E ele disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando você voltar? Quando você vai voltar? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governantes da além do rio, para que eles me deem passagem até que chegue a Judá. Nós não vamos ter tempo de ler tudo. Mas o que acontece nesse momento? Isso é muito forte. Tá? Eu falo que é forte porque é aquilo que traz para você assim, uma reflexão muito grande e uma necessidade de fazer algo, de se posicionar. Essa live é sobre isso, é sobre nós termos chaves que nos tirem do lugar onde a gente está, da zona de conforto, de conformismo. Neemias apareceu diante do rei para servir e estava triste, pensa, ele estava há dias chorando, lamentando, orando e jejuando pelo povo, pela cidade.
E o rei pergunta: você está triste, Neemias? Você não está doente, é uma tristeza de coração? E aí ele responde o rei por que ele está triste. Ele fala que a cidade dele, né, o sepulcro dos pais, ou seja, onde ele nasceu, a cidade natal dele havia sido destruída. E aí o rei pergunta para ele: o que me pedes agora? O que você precisa? O que eu posso te ajudar? E aí o rei Neemias responde: se é do teu agrado, se eu sou um bom servo, né, se eu tenho agradado o rei, me envia. Ele está falando: eu posso ir até lá, fazer alguma coisa, eu posso ir até lá e ajudar a reconstruir. E ele diz: para que eu a edifique. Além do posicionamento de Neemias, de buscar a Deus, de clamar a Deus, de lamentar ali pela cidade que havia sido destruída, ele também se posicionou diante do rei. Ele poderia só ter falado assim: ai, rei, eu estou chorando porque a cidade foi destruída, os muros foram destruídos. Ele poderia só ter chorado, porque muitas vezes é assim que nós estamos diante da situação, só lamentando, só murmurando e reclamando, e justificando e culpando pessoas. Porque o meu marido, porque o meu filho, porque o meu chefe. E a gente começa só a justificar e culpar as pessoas. Neemias se posicionou. Ele assumiu aquilo para ele de uma tal maneira, por ser uma cidade dele. Ele nasceu lá, os pais deles haviam morrido lá também. Então ele falou: rei, já que o rei perguntou, o que eu posso fazer para você? Me envia, eu posso ir lá para edificar a cidade. Olha o sentimento dele de reforma, de mudança, de não conformismo com a situação que estava. Ele ia conseguir fazer isso sozinho? Neemias tinha algum poder com autoridades para isso, é tanto que ele pediu para o rei: rei, é possível você fazer cartas para que eu possa chegar, para que eu possa passar pelas cidades, para que eu possa chegar a governantes e pedir ajuda que for preciso? Então qual é a chave hoje aqui para nós? Se posicionar diante da situação que você está incomodada, diante da situação que você está, do cenário que você está. O que você vai fazer para que isso mude? O que você pode fazer para que tudo isso que você está incomodado de ver mude? Qual é o seu posicionamento? O segredo para a mudança de fase, que é o tema da nossa live hoje, é você se incomodar. É você não se conformar. É você ter um sentimento de pesar sobre essa situação. Você só vai viver um novo tempo se você estiver posicionada mediante a essa situação que você está. Pare de lamentar hoje. Pare de achar justificativas ou culpados para a situação que você está vivendo. Pare de olhar para as pessoas. Assuma isso para você. É a sua história. É a sua vida. É o seu sonho. É o seu projeto. É o seu negócio. É a sua empresa. É a sua casa. É a sua família. É seu. Deus te deu tudo isso. Então, se não está em conformidade, se você está incomodado com as coisas do jeito que está, se você está tendo um sentimento de tristeza, não está bom, não quero que fique desse jeito, se está incomodando, se posicione para mudar isso. A reforma, quem já fez reforma aqui em casa? Você já fez reforma em algum cômodo da sua casa? Você já fez alguma reforma? Já participou de alguma reforma? Por que você fez reforma? Porque alguma coisa não estava bem. Ou a parede estava rachada, ou a pintura está feia. Toda reforma é algo que está incomodando, que não está bonito, que está feio, e você olha para aquilo e fala: eu vou reformar. Vou fazer de novo, vou pintar, vou lixar a parede aqui. Você vai e começa a querer reformar, mas é porque algo te incomoda ali. Então o segredo para você mudar de fase, para você crescer e subir de nível, é você ter um sentimento de incômodo e reformar, e se posicionar para essa reconstrução. Você precisa se levantar para isso. E olha só, Neemias, eu aprendo muito com Neemias aqui, porque primeiro ele chorou e lamentou por dias em saber que Jerusalém havia sido destruída, que os muros haviam sido derrubados. Ele se posicionou em lamento, em choro, dias, mas ele não ficou só chorando e lamentando.
Ele orou e jejuou, ou seja, ele entregou a Deus. Ele falou: Deus, olha como que está o povo, olha o que aconteceu lá. Ele foi falar com Deus, e além de falar com Deus, ele jejuou. Então Neemias se posicionou primeiro diante de Deus. Ele falou: Deus, estou incomodado, Deus, eu estou triste, Deus, eu não aceito isso que está acontecendo lá. E ao mesmo tempo que ele orou a Deus, Deus moveu aonde? Lá no rei. Olha como que Deus move ao seu favor. Nós iniciamos a live falando aqui, né, para quem chegou agora, bom dia, Lê, Malu, que você precisa ter compromisso com o seu propósito. Você precisa ter compromisso com a sua vida. Você precisa ter compromisso com os seus sonhos. Se as coisas não estão como você planejou, você precisa estar incomodado e fazer algo diferente. O que eu posso fazer para mudar a minha história? O que eu posso fazer para mudar a situação que eu estou? Neemias lamentou, chorou, grave isso, anote aí, está com papel e caneta na mão. Neemias se posicionou, ele lamentou e chorou, mas ele também orou e jejuou. Ele foi falar com Deus. Você vai ver aqui o capítulo 1, que é a oração dele. Ah, Senhor, começa assim a oração dele no versículo 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus pensamentos, seus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Ele se posicionou até na oração. Às vezes até isso a gente não faz. A gente não quer se posicionar em nada na vida da gente, a gente quer mudança, e a gente quer reforma, e a gente quer viver coisas novas. Se nem orar, você está orando. E Neemias, além de orar, ele se posicionou em oração. Deus, atenta os teus ouvidos, ouve a minha oração. E ele orou e jejuou. Isso moveu o coração de Deus. Entende? Que a mudança da sua vida vai vir a partir do momento que você se posiciona, que você busca Deus e Deus se levanta do trono de glória e fala: anjos, te dou ordem, meu filho e minha filha está clamando, meu filho e minha filha se posicionou, está buscando a mim, vá lá, abra portas, cura, abençoa, e Deus dá ordens a seu respeito, há anjos ao seu respeito. E olha só o que Deus fez com que o rei olhasse para Neemias. Deus é um Deus de poder, Ele faz isso. Deus pode permitir que, mediante a sua causa, eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de mudança, que você precisa de reforma, que você precisa de reconstrução, que você precisa de algo novo. Deus vai mover o coração de pessoas, Deus vai voltar os olhos de pessoas para a sua situação. Deus coloca pessoas para nos ajudar, Deus coloca pessoas na vida da gente. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de compaixão. E olha só o que Deus fez com que o rei todo-poderoso, Neemias era só um mordomo, um copeiro, um servo no palácio. Pensa, um rei olhar para um empregado, para um servo e falar para ele assim: Neemias, por que você está triste? Por que o seu rosto está triste? E algo mais, o rei ainda viu além disso, ele falou assim: você não está doente, é uma tristeza de coração. Você já teve pessoas que olhou para você e falou: você não está bem, tem alguma coisa errada. Deus coloca pessoas na vida da gente para nos levantar, sabe, para pegar na nossa mão e falar: vou com você. Mas para isso você precisa estar posicionado como Neemias. Ele chorou, ele lamentou, mas ele orou, ele jejuou e ele continuou. Isso é uma outra coisa. Ele poderia ter ficado em casa, ele continuou trabalhando. Ele estava no ambiente onde Deus moveu o olhar do rei para ele, ao ponto de ele perguntar, a partir do momento que Neemias se sentiu confortável e falou por que ele estava triste, né? Por Jerusalém estar destruída, onde os pais dele estavam lá sepultados, ele contou o motivo da tristeza. E o que o rei fez? O que me pedes? O que eu posso fazer por você, Neemias? Olha como que Deus é maravilhoso. E é assim que Deus age também nas nossas vidas. Mas você precisa sair deste lugar que você está, de conformismo, de murmuração e de lamentação. Se posicione. Fale: Deus, eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. Eu não aceito essa tristeza, eu não aceito essa dificuldade, esse cenário. Eu preciso de mudança, eu preciso de reforma, eu preciso de recomeço, me ajuda. Porque quando você tem esse sentimento de pesar, de incômodo, do profundo da sua alma, e você coloca isso diante de Deus, você tem força, você tem garra para enfrentar a reforma, porque não é fácil a reforma. Dá trabalho, suja a casa,
Não é verdade? Reforma não é algo confortável, porque normalmente você está dentro da casa, você está no ambiente. E o rei olhou para Neemias e disse para ele: o que eu posso fazer para você? O que você me pede alguma coisa? Olha só, Deus abrindo portas aí para Neemias. E Neemias diz: rei, eu sei que eu trabalho aqui, né? Vamos falar aqui como se a gente estivesse conversando aqui. E ele diz no versículo 5: se é do agrado, rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, ou seja, se o Senhor se agrada do meu trabalho, se eu sou um bom funcionário, eu peço que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu edifique. Então ele colocou ali a causa dele, teve uma porta, uma oportunidade dele pedir algo. E é assim que Deus trabalha por nós, quando nós nos posicionamos. E ele pediu e o rei disse: tá, quanto tempo dura essa viagem? Quando que você volta? E ali Neemias falou na conversa e disse: e aprove o rei enviar-me. A partir dele dar um tempo certo, ele falou o tempo. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos em um tempo tão rápido, porque até nisso Neemias se posicionou. Depois você vai ler a história, nós não vamos ter tempo, mas essa história é maravilhosa, maravilhosa. Se você já esteve em algum momento de tristeza profunda, de depressão, de quebra financeira, eu não sei qual área, até familiar, relacionamento, de casamento, eu não sei se você já teve ou você está passando por isso. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus que reforma, Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de reconstrução. Então, se hoje você está inconformado, é a pergunta-chave de hoje. Você está incomodada com alguma área da sua vida? Você está inconformada? Você tem pensado nisso todos os dias? Não, eu não estou feliz, isso não está legal, isso não está bem. Deus, Ele coloca sentimentos no nosso coração para a gente poder se posicionar também. Então, Deus pode estar te dando um alerta aí: filha, não está bem isso. Abre os seus olhos, presta atenção, isso não é bom para você, isso não é para sua felicidade. E isso está te incomodando, está te trazendo pesar, e você está sentindo que você precisa fazer algo. Então se posicione primeiramente diante de Deus. Vai e clama a Ele, coloca a sua causa diante dele. Foi isso que Neemias fez, e Deus moveu ao ponto de Neemias falar para o rei: rei, se parece bem, no versículo 7, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governantes além do rio, para que me deem passagem, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas. E você vai ver aqui, Neemias, a gente aprende tanto com Neemias, porque além dele ter o aval do rei, ele ainda foi ousado. Ele continuou se posicionando. Ele falou: rei, se for do seu agrado, se o senhor puder, o senhor pode me dar cartas para que eu possa passar, chegar a te ajudar? Cartas ao rei Asaf para que ele me dê madeiras. Olha só a visão de Neemias. Ele nem estava lá ainda, mas ele já sabia do que ele ia precisar para reformar esses muros. Esses muros eram a proteção de Jerusalém, e esses muros haviam sido derrubados, então a proteção acabou. Então ele sabia que o que Jerusalém precisava ali era reerguer esses muros, para que a proteção estivesse sobre a cidade. Esse tema, essa lição de hoje, a gente teria para ficar aqui umas 2 horas, mas nós não temos tempo. Quem sabe em algum momento a gente não fale mais sobre Neemias, mas eu quero que você tenha a oportunidade de ler a história de Neemias. Como que ele foi ousado, posicionado. Ele era um copeiro do rei, ele era um mordomo do rei, mas ele teve acesso à benevolência do rei, ele teve acesso ao aval do rei, à bênção do rei, de liberar ele para ir, porque ele tinha uma obra. Ele se posicionou porque ele tinha nas mãos dele uma tarefa, que era reconstruir os muros. E ele tomou posse daquilo e falou: não, eu vou lá edificar os muros de Jerusalém. Eu amo Jerusalém. E ele pediu ao rei deu aval e ele foi. Muitas coisas aconteceram, você vai ver na história, as dificuldades, os perseguidores, aqueles que se levantaram contra, aqueles que falaram que ele não ia conseguir. Você vai ver, teve todo o processo que talvez você está passando hoje, que eu estou passando ou que nós já passamos. De nos levantarmos para fazer algo, de nos posicionarmos para mudar a história das nossas vidas, e ter pessoas, e ter ruídos, e ter distrações. Mas o ponto-chave hoje, para a gente encerrar, que é o que eu quero que você coloque na sua mente e no seu coração hoje, que
se você não estiver realmente disposto com um sentimento que você quer mudança, de incômodo, de pesar, que você não aceita mais, você não quer mais viver da forma que você está vivendo, ou de que você quer que os seus sonhos se realizem, que o seu propósito se cumpra, que as coisas mudem na sua vida, que você viva um novo tempo, uma nova história, se não houver isso latejando e queimando dentro do seu coração, você não vai conseguir ir até o fim da reforma. Esse é o segredo. Você precisa estar realmente disposto, disposta, incomodado com a mudança que você precisa ter na sua vida. Senão você vai começar hoje. Você vai sair da live hoje já fazendo, movendo, vou ligar, vou me levantar e vou chegar no final do dia com as lutas, com as afrontas, com as dificuldades. Você vai desanimar. Aí você vai ficar triste. Já amanhã você já não vai levantar com a mesma garra. Mas eu quero te impulsionar hoje, te desafiar a ter esse sentimento de incômodo, de pesar e falar: não, eu não aceito viver mais a situação que eu estou hoje. E você vai tomar ações, você vai tomar decisões, você vai fazer escolhas que você precisa fazer para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Você vai precisar buscar os produtos para reforma, o cimento, a tinta. Você vai precisar reforma. Eu vou reformar minha casa. Você vai ficar sentada ou você vai buscar com um material de construção lá o que você precisa? Ou você vai procurar um pedreiro, né? um mestre de obras? Eu não sei, mas você não pode ficar esperando que a reforma aconteça sozinha. Você vai precisar fazer alguma coisa. Você vai precisar tomar decisões, você vai precisar escolher com quem você vai andar, com quem você vai conversar, os ambientes que você vai precisar estar. A sua história não vai mudar se você permanecer onde você está, paralisado. Aline, eu já estou me movendo, já estou estudando, já estou buscando conhecimento, eu já estou procurando ambientes, eu estou procurando estar perto de pessoas. Isso continue. Aline, achei que você só ia me parabenizar. Eu vou te parabenizar, mas eu vou dizer para você: seja constante nisso. Não pare, porque o desânimo vem, as situações vêm para te fazer paralisar. Não pare. Se você já está no caminho do seu propósito, você está compromissado com o seu futuro, com o destino que Deus tem para você, com a reforma que você precisa na sua vida, com o recomeço que você tem, já está no caminho do recomeço, não pare. Não desanime. Que esse sentimento que estava dentro de Neemias, de mudança, de reconstrução, de ir lá e fazer acontecer, esteja também no seu coração. Na sua mente principalmente. Porque tudo começa aqui. Se a sua mente estiver pensando em outras coisas, em pensamentos negativos, o que vão dizer, o que vão pensar, se a sua mente estiver dessa forma, mude agora. Coloque a sua mente centralizada, compromissada. A minha mente, o meu coração. Escreve aí, você que está com seu papel e caneta na mão. Nós começamos a live falando sobre isso. Que você precisa ter compromisso com o seu propósito. Todos os dias, ao levantar. O que eu preciso fazer hoje para viver e cumprir o meu propósito? Qual é o meu compromisso de hoje que está conectado com o meu propósito? Isso é a tarefa diária a partir de hoje. Essa live aqui não é só para nós ficarmos batendo papo, não. É para você se incomodar e se posicionar. Eu estou aqui te incomodando, eu te desafio, eu te impulsiono. Viva a sua vida compromissada com o seu propósito, com o seu futuro. Levante de manhã, o que eu preciso fazer hoje para que as coisas aconteçam na minha vida, para que as coisas mudem, para que o recomeço continue, para que a reconstrução continue. O que você precisa fazer? É ir até alguém, conversar com alguém, tomar alguma decisão, escolher. Eu não sei, mas você sabe. Então eu estou aqui te incomodando, te impulsionando. Hoje, o segredo para a mudança de fase é você se posicionar para a reconstrução, para a reforma, para o novo e se compromissar com o seu propósito. Porque quando você está compromissado com o seu propósito, você caminha, você vai indo, portas vão se abrindo. Olha só o que aconteceu com Neemias. O rei abriu para ele, liberou ele para ir, deu cartas para ele ir e foi. Quando você está compromissado, você está ali vivendo o seu propósito, as coisas vão acontecendo.
Você recebe ligações inesperadas de respostas que você estava há tanto tempo esperando. Pessoas se achegam e falam: posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Pessoas vêm para te impulsionar, te abraçar, pegar na sua mão e te ajudar. As coisas começam a acontecer. Mas para isso você precisa estar incomodado. Você precisa estar inconformado com a situação que você está. Amém? Se deixar que eu falo 2 horas, vocês sabem, a Aline gosta de falar, mas eu gosto de transbordar aquilo que está aqui dentro. Mas nós temos que ter ordem, né? Nós temos que ter limites, nós temos que se posicionar para isso também. Então, um pouco de hoje, da história de Neemias, eu quero que você já se posicione hoje. Hoje, não deixe para amanhã. Amanhã eu vou pensar em tudo que a Aline falou. Eu anotei aqui. Amanhã não, hoje. O que você precisa fazer para que a reforma comece a acontecer? Onde você precisa ir? Com quem você precisa falar? Que oração você precisa fazer? Olha, nós estamos aí. Hoje é o 22º, amanhã é o 22º dia da nossa oração, meia-noite 7. Temos guerreiras de oração, estão posicionadas em clamor ao Senhor. O que você está fazendo? Aline, eu estou fazendo isso, aquilo. Ótimo, então não pare, não desanime. Continue caminhando, compromissada com o seu propósito, com os seus sonhos, com os seus projetos, com o seu futuro. Deus já te deu sinais. Você já está no caminho do seu propósito, senão você não estaria aqui nessa live. E você está aqui porque você já sabe o que você precisa fazer, que decisão você precisa tomar. Então se posicione para que as coisas aconteçam. Então fica aqui a resposta sobre o tema da live hoje. O segredo para a mudança de fase é se posicionar e não se conformar com a situação que você está e se levantar e fazer algo. Seja orar, jejuar, buscar ajuda, conversar com pessoas. Eu não sei, mas você não vai ficar parado aí hoje. Se hoje você acordou, eu acredito que não, porque a maioria aqui é empreendedora e vocês estão lá trabalhando, buscando ali a realização dos seus sonhos. Mas se hoje você acordou e falou: hoje eu não vou sair da cama. Olha, hoje eu não vou fazer nada. Hoje está nublado. Hoje eu vou me permitir ficar dormindo aqui. Tem dias que você pode fazer isso, mas não é hoje. Você está aqui nessa live hoje porque não é para você ficar aí hoje na cama dormindo. Olha... Se levante, querida, se levante, se posicione para que você possa viver exatamente os planos e os sonhos de Deus para a sua vida. Mas tem áreas da sua vida que você precisa de recomeços, de reconstrução e de reformas. Não se conforme com a situação como está. Não se conforme com o seu casamento, cada um para um lado e um para o outro. Olha... Tá dormindo aí no 0 a 0 com o maridão, né? A maioria é mulher aqui. Como que está o seu casamento? Como que está o seu relacionamento com os seus filhos? Para quem é casado, para quem é mãe. Como que está o seu trabalho? Como que está o seu local de trabalho? Você tirou o lixo ontem antes de fechar a loja, de fechar o lugar? Você tirou o pó? O que você fez para que você tivesse um ambiente, o local da sua casa, o seu aconchego estivesse bem? Se incomode, não se conforme com a situação que você está vivendo, não. Não se conforme. Se levante hoje. Mude a fase que você está com posicionamento de mudança, de reforma. Amém? Vamos orar. Que tudo que nós falamos hoje, queridas, seja para você ver que você precisa mudar, mas que você já está no caminho de mudança. Você já está neste caminho da reforma. Deus já está sendo benevolente com você, porque Ele te trouxe até aqui nessa live hoje. Ele te despertou para estar aqui, falando: deixa, vai lá, ouve a live lá. Você vai ouvir coisas que vai te incomodar, mas que é para o seu bem, é para o seu crescimento. Amém? E tudo que eu estou falando para vocês aqui, queridos, foi um dia o que eu ouvi, eu ainda ouço. Falo: nossa, Deus, essa doeu, hein? Nossa, Senhor, mas amém, eu vou. Eu vou, Deus, eu vou levantar. E Deus, Ele nos ama, é por isso que Ele faz isso por nós. Vamos orar, quero orar por você. Essa terça-feira vai ser uma terça-feira abençoada, de vitória, em nome de Jesus.
Toma o seu café, faz aquele café gostoso, toma o seu café da manhã e fala: hoje eu não sei, Deus, o que eu vou fazer hoje, mas eu vou fazer. Se permita fazer ligações, conversar com pessoas que você precisa conversar, para que você comece a ter clareza do que você precisa fazer. Deus vai te dando sinais, vai abrindo portas, amém? Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, não sei se você já está no trabalho, eu quero orar por você. Vamos orar juntas? Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado, Pai, pelo Teu amor. O Teu amor nos constrange, o Teu amor nos incomoda, o Teu amor nos faz se mover. Pai querido, o Teu amor traz para nós clareza, o Teu amor nos traz sabedoria. Pai, estamos aqui hoje nesta live que o Senhor preparou esse momento para nós. Esse é um propósito que veio do coração do Senhor, sobre nós estarmos aprendendo mais de Ti. Todas as terças aqui eu aprendo mais do Senhor e nós aprendemos juntas. Pai, o Senhor é um Deus de propósitos, o Senhor é um Deus de destino, de futuro. O Senhor não nos criou para estarmos perdidas, para estarmos vivendo olhando para o vento. Não, o Senhor nos criou para termos propósito, para termos direcionamento. E aqui estamos nós, Pai, estamos aqui buscando, estamos clamando, estamos estudando, estamos buscando ambientes, estamos buscando estar próximos de pessoas que são pessoas usadas por Ti, que são pessoas de Deus, ambientes que o Senhor nos coloca onde o Senhor está e se faz presente, para nós estarmos sendo abastecidas, porque não é fácil vivermos esses dias, não é fácil, Pai, estarmos diante dos dias difíceis, ou Pai, das lutas, das adversidades, não é fácil, mas o Senhor é um Deus, Pai, que nos guarda, que nos protege, que alimenta o nosso coração, que fortalece a nossa mente, que nos direciona. Pai, nós não queremos ficar mais neste lugar de conformismo, de zona de conforto, paralisados. Que todo sentimento, Pai, que toda preocupação, toda ansiedade, que tudo que está nos fazendo paralisar, que a partir de hoje nós sejamos incomodadas a nos movimentar. Nos coloque em movimento, Pai. Nós nos colocamos agora no caminho do propósito e assumimos, Pai, o compromisso com o nosso propósito. Todos os dias estaremos compromissadas a cumprir e viver o nosso propósito. Abençoa o lar, a família de cada uma das tuas filhas, o dia, que seja um dia abençoado, de portas abertas, de vitórias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, querida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E não se esqueça, não vai ficar aí na cama dormindo hoje. Se levante, toma um banho, faça uma maquiagem e vá fazer alguma coisa. Alguma coisa você vai fazer hoje. Amém? Hoje eu vim aqui para te impulsionar, tá? E Deus está falando conosco, Deus está movendo, Deus está te dando sinais de que você precisa estar compromissado com o propósito dele. Beijo no coração, um abraço bem forte. Nós estaremos aqui à 00:07 orando, buscando a Deus novamente. E que Deus esteja te dando clareza sobre as coisas que você precisa fazer, as decisões que você precisa tomar. Amém? Beijo, Deus abençoe, que Deus abençoe o seu dia. Um beijo.